Bom, professor, iniciando a última fase aqui do trabalho, a fase final, que é a parte de abordar todo o conteúdo teórico que foi entregue durante toda a atividade, e depois, na final, ter a parte de código. Vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser toda a parte de explicação, tá? Eu e o Ricardo aqui no Google Meet, e Boa noite, professor, beleza? depois vai ser a fase 2, que é a parte dos códigos ali do terminal do Windows. Eu vou começar aqui explicando a fase 1, que é a parte de relatório sobre o sistema operacional, tá? Esse foi o nosso primeiro trabalho que a gente entregou. Então, basicamente aqui, a gente vai abordar toda a parte de definição do que é um sistema operacional e do que ele faz, suas limitações e como que ele gerencia ali os recursos ali do seu computador. Então, inicialmente, né, a gente apresentando o que é o sistema operacional, que no caso vamos colocar ali a parte principal dele, que ele vai fazer parte de gerir tudo que o usuário for fazer ali no computador, e facilitando o acesso para ele. Então, deixando, vamos colocar com base no Windows, ele vai gerenciar toda a parte de download, vai deixar tudo mais simplificado e vai trabalhar dentro das camadas deles, que a gente vai ver mais adiante, com kernel e todas as suas subtarefas, gerenciar toda a parte de memória, liberação de espaço, armazenamento de espaço de memória, para que ele possa gerir suas aplicações. Então, quando você for fazer um download, for fazer uma aplicação, for rodar um arquivo, ele vai estar ali auxiliando o usuário, liberando os recursos para ele, sem que o usuário tenha essa dor de cabeça se preocupar em estar liberando os recursos. Certas demandas, como espaço, ele avisa ali, através do Windows, ele avisa, mas as outras partes que são dele, dentro do kernel, ele deixa encoberto e a maioria dos usuários nem sabe do que está acontecendo ali por cima, né? Que tem uma parte abstrata que ele deixa apenas uma interface visual para você poder mexer, mas por trás dessa interface visual ele vai estar ali trabalhando, executando todas as suas tarefas, tá? Ele tem as suas principais funções, dentre elas gerenciamento de processos, memória, gerenciamento de arquivos e dispositivo de entrada e saída. Então, o gerenciamento de processos ele vai controlar a criação e a execução deles. O que seriam os processos? Os processos seriam basicamente tudo aquilo que o usuário vai estar fazendo ali no seu computador. A parte de ele vai estar usando para baixar um arquivo, ele vai estar para poder fazer um download de uma imagem, acessar tal parte. Então, todas essas interações que o usuário vai ter ali, elas têm um tempo para poder ser executadas pelo computador e tem uma certa prioridade. Então, o SO, no caso do sistema operacional, ele vai ser responsável por gerenciar, para saber quais processos eles são prioritários, então, que vão estar na fila ali, na frente, quais que são mais rápidos, que eles podem deixar para fazer tudo, dar tudo 100% dele para executar aquela tarefa para eliminar o mais rápido possível, que são tarefas mais tranquilas, e as outras que são mais complexas, ele vai escalonando para não ter um gargalo ali, para não ter nenhuma interrupção de processos, né? Então, por exemplo, vai ter um processo que é mais pesado, que vai ter prioridade maior, vai botar em primeiro, se outro não tiver tanta prioridade, vai botar por último, e assim ele vai gerenciando todos os processos que você for fazendo durante a sua navegação ali no SO, tá? Ele tem a gerenciamento de memória, né? Então ele vai controlar toda a sua memória principal, que ele vai, quando você for precisar de uma demanda maior de um vídeo, por exemplo, ele vai alocar memória para essa parte, assim que terminar ele libera. Então, memórias que são alocadas no espaço de memória que podem ser liberadas sem ser salvas na memória principal do computador, que no caso seria a parte do HD, do SSD e assim por diante. Se for memória ali composto de cache, ele vai liberar ali para liberar espaço na memória para que outros processos, outras etapas possam entrar memória e ela possa ter mais agilidade ali no processo, possa ficar mais rápido. Então ela vai realizar essa alocação e a liberação de espaço. Vai utilizar técnica de animação, segmentação e memória virtual para poder fazer essa parte de gerenciamento de memória. O próximo passo é gerenciamento de arquivos, que ele vai organizar todos os nossos dados que a gente tem no computador, toda a parte que está no disco C, que a gente tem as repartições, né? Primeiramente, quando você abre o computador, ele vem com o disco C, que essa é uma repartição de memória, e depois, caso você queira, você consegue, através do gerenciamento de disco, você consegue fazer repartições, que é criar mais unidades, por exemplo, unidade D, unidade E, e alocar espaço para elas, né? Então, no disco C, ele vai organizar todos os seus dados, tá? Vou colocar, oferecer uns recursos de abstração de lógica, né? Então, vai colocar os diretórios, vai colocar os arquivos, o que você baixou,
gerenciando todos os arquivos para você não ter trabalho nenhum com essa parte. Então, para isso que ele ajuda nesse gerenciamento de arquivos, tá? A outra parte é gerenciamento de dispositivo de entrada e saída, que basicamente é o periférico que você vai utilizar no seu computador. Então, quando você conecta um teclado, um headset, um mouse, ele vai estar gerindo ele para você, ou seja, conectando, se for Bluetooth, vai facilitar a conexão do hardware com o seu periférico. Então, ele faz esse intermeio entre o seu periférico e a máquina do computador para ele poder, quando o usuário pode discar no teclado, ele fazer a ação assim, de WSD, por exemplo, o cara clicar no mouse, ele fazer tal ação na tela, igual eu estou fazendo, mexendo, então aqui o SO está gerindo para mim. Eu mexer o mouse de um lado para o outro, ele vai estar fazendo esse gerenciamento desse periférico. E como é que ele faz isso? Através dos drivers. Se você não tiver o driver de teclado, mouse, headset, ele não vai funcionar corretamente, porque o SO não vai ter com base por onde ele conseguir fazer a comunicação, porque é os drivers. O que são os drivers? Drivers nada mais, nada menos que é tudo do periférico, na parte de controle, de som, de áudio, de toque. Então, tudo que o periférico precisa para funcionar dentro do computador está dentro do drive que você consegue baixar. Tanto no drive específico do equipamento, tem certos equipamentos que você precisa baixar drivers separados, por exemplo, uma placa de vídeo, para poder gerenciar uma placa de vídeo, por exemplo, da NVIDIA, ele pede que os drivers dela que sejam baixados para que o SO consiga auxiliar. Tem o do mouse, o teclado, tem certos mouse, ou tem os drivers genéricos do Windows, que ele serve para poder gerenciar a parte básica ali do que você vai utilizar, que é áudio, som, essas partes de teclado. Então, ele tem esses drivers que vai ser para utilizar durante a navegação do usuário. Gerenciamento de segurança, né? Então, basicamente, ele vai proteger os recursos do sistema contra o usuário, ou seja, limitando onde o usuário vai ter acesso, porque determinadas partes o usuário não vai poder acessar, porque isso pode ser danoso. Por exemplo, ele pode entrar em uma parte que vai danificar ali o SO, então ele faz todo o gerenciamento e até para ele proteger o usuário, porque se deixar de livre acesso, e a gente tem o Windows Defender, ele sempre que você vai fazer alguma instalação que ele acha que é danoso, ele bloqueia. Então, por que ele faz bloqueio? Porque ele preza por segurar o usuário para que ele tenha uma maior segurança no seu uso. Ele, às vezes, ele detecta que tem algum malware ou alguma coisa dentro desse arquivo e ele barra de hora. Então, esse é o gerenciamento de segurança. Ele vai estar ali, o Windows Defender, se você não desativar ele. Se ele estiver ativado, ele vai estar rodando em volta ali do seu computador, observando suas ações para proteger o usuário de certos ataques ou de certos arquivos que o usuário possa fazer ou do seu uso ali durante o dia a dia, tá? Então, interface com o usuário, então ele permite uma interação através de interface de linha de comando. Então, é a CLI ou interfaces gráficas. Então, ou seja, o SO ele vai permitir você, através do prompt de comando, execute certas ações. Então, você não precisaria de uma interface gráfica, né? A interface gráfica do computador do SO foi criada para facilitar certos usuários que não têm facilidade para utilizar o prompt de comando, para eles possam fazer suas funções básicas de baixar, acessar a navegação, fazer algumas coisas dentro do computador. Mas não necessariamente você precisa de uma interface gráfica, porque através de uma interface de linha de comando do PowerShell ou do CMD, você pode fazer criação de diretórios, navegar, criar arquivo, fazer instalação. Então, através de atualizar pacotes, acessar, abrir aplicativos. Então, através do prompt de comando, você consegue fazer tudo ali que com a interface gráfica você consegue, porque nada mais que nada menos a interface gráfica vai estar sendo só uma telinha, um front-end na sua tela, e atrás vai ser um back-end que vai estar trabalhando ali para poder organizar todos esses processos para você e do que você está fazendo. Mas por isso que tem essa interface com o usuário, ou com o comando que é CLI e o GU, tá bom? E aqui a gente tem uma breve imagem, que é como que o SO ele é dividido sempre em camadas, né? Então ele tem sempre a primeira camada, que é a aplicação do usuário, tem as chamadas do sistema, né, a API do SO, e temos aqui o núcleo de kernel, gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos, de entrada e saída, gerenciamento de dispositivos, e o hardware, que basicamente CPU, memória, disco, rede. Então, aqui na parte de usuário, são todos programas, navegadores, tudo que o usuário for baixar fica nessa parte. A outra parte de chamada do sistema é a interface entre programa e o SO, basicamente.
de programas do SO. Então, onde o SO e os programas vão estar se comunicando ali, basicamente, como fosse uma API, vai estar ali, ele fala, SO, preciso de alguma coisa, o SO vai lá e entrega para ele, e isso ele navega ali com o usuário, facilitando todo o transporte de informações que tanto o programa vai precisar. E aqui na parte de kernel e gerenciamento de processo, memórias, tudo que a gente já abordou, é o gerenciamento de recursos do hardware. Então, ali onde o SO, através do kernel e seus processos, ele vai estar fazendo todo o gerenciamento que a gente já abordou aqui durante os tópicos acima. E, basicamente, o hardware é tudo que o computador tem ali. E o núcleo, o SO, vai estar se comunicando com o hardware para poder fazer as determinadas ações. Então, temos a CPU, no caso, o processador, memória RAM, discos, que seria basicamente o armazenamento. Temos a rede, que ele vai se comunicar ali através do SO, do hardware. Então, são esses tipos que tem aqui, e é assim que é uma aplicação de um SO, tá? Basicamente a camada dele. E, além disso, a gente tem os tipos de SO. Temos o SO operacional monousuário, que é para uma pessoa só. Então, o sistema operacional monousuário é projetado para permitir que o uso por apenas um usuário de cada vez. Então, ele é basicamente projetado para que apenas uma pessoa só possa ser utilizado por cada vez. Então, uma única pessoa, certo? Ela vai utilizar o sistema para executar seus programas e fazer o que ela precisa ali da parte desse usuário. Então, desse tipo do sistema, não tem o porquê dividir os recursos entre vários usuários, porque ele vai simplificar esse processo, porque é necessariamente que um usuário só vai estar utilizando. Então, por isso que não tem essa divisão de recursos entre mais de um usuário, porque ele é um monousuário. Então, o sistema operacional monousuário, que é de um usuário só que vai estar fazendo o seu uso pessoal no dia a dia ali, tá? Temos o sistema operacional, que é basicamente um multi-usuário, que ele é um mesmo computador, só que ele é compartilhado simultaneamente. Então, no mesmo computador tem mais de um usuário. Então, tem eu, por exemplo, o usuário Luiz, o usuário Ricardo, o usuário Ian, o usuário Gustavo. E assim, nesse máquina, cada um vai ter o seu usuário e eles podem acessar e vai ter suas próprias tarefas, seus próprios recursos, seus próprios aplicativos, tá? Ele vai garantir que tem uma segurança isolada ali de informações, tá? Ele é utilizado em ambiente corporativo, de empresas e servidores, que daí eles não precisam ter necessariamente um usuário para cada ou uma atividade para cada. Basicamente, ele permite que você possa utilizar e acessar os recursos do mesmo sistema ao mesmo tempo, sem precisar interferir em nada das tarefas das outras, tá? Então, temos outros aqui, que é o sistema operacional monotarefa. O sistema operacional monotarefa, ele é um sistema operacional que ele é capaz de executar mais de uma tarefa por vez. Então, ele vai ser um sistema operacional diferente dos outros que executam uma tarefa. Ele é monotarefa, então ele consegue fazer mais de uma tarefa ali. Ou seja, a pessoa consegue acessar um programa, executar uma música, abrir um Windows Explorer, abrir um Windows, abrir um programa de jogos. Então, ele consegue executar mais de uma tarefa, tá? Enquanto o programa vai estar em execução, só que o usuário deve aguardar a sua conclusão para iniciar outro. Então, esses sistemas são simples, geralmente utilizados em dispositivos com poucos recursos de hardware. Então, o sistema de uma tarefa é capaz de executar apenas uma tarefa por vez. O sistema operacional monotarefa, ele é um sistema operacional que ele é capaz de executar apenas uma tarefa, ou seja, ele é um sistema onde o usuário pode acessar, só que a cada tarefa ele precisa esperar que ele conclua. Então, se a pessoa abrir um jogo, por exemplo, ele tem que esperar terminar aquela execução do jogo para ele poder abrir outro programa. Então, ele não consegue funcionar e não funciona com mais de um programa aberto. Então, a pessoa abriu um Spotify e abrir um jogo. Ele não vai funcionar. Por quê? Esse tipo de sistema ele é destinado para usuários que têm um sistema mais debilitado, mais fraco ali, um hardware mais fraco que não aguenta. Então, ele deixa para fazer uma tarefa só. Então, ele pode se concentrar 100% da sua energia nessa tarefa e depois ele faz o gerenciamento que a pessoa termina e ele começa outra tarefa, tá? Em sequência, temos o sistema operacional de multitarefa. Ao contrário do monotarefa, ele pode executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, tá? Então, quando o usuário acessa, ele pode abrir um Spotify, um jogo, um Google, pode abrir um YouTube. Então, ele consegue executar vários programas ao mesmo tempo. Por quê? Ele vai acabar dividindo o seu tempo, a sua memória, os seus recursos para cada tarefa. Então, cada tarefa vai receber uma
partinha de processo, tá? Então, para ele poder ter ali tudo funcionando ao mesmo tempo, ele vai pegar fatias dos processos e vai distribuir para cada processo ou atividade que o usuário for fazendo, para a música, para o jogo, para o YouTube. Para quê? Para que o usuário sinta que ele está usando tudo simultaneamente, está tudo rápido, tudo fluindo, está tudo fluido, que ele possa usar tudo ali ao mesmo tempo. Então, ele possa sentir fluidez, saber que estou usando um jogo, estou jogando, mas estou ouvindo música, e tem um YouTube ali aberto, tem um PDF aberto, então, para que ele sinta que ele possa fazer isso devidamente, tá? O próximo sistema operacional é o sistema operacional de tempo real, que basicamente ele é projetado para realizar tarefas curtas e que são altamente sensíveis, tá? Então, a característica dele, principal do sistema, é que ele tem que ser muito rápido e tem que ter uma precisão absurda para executar a tarefa que foi proposto para ele. Então, ele vai estar ali esperando processos externos e tem que executar aquilo o mais rápido possível. E não pode ter qualquer falha, porque ele é utilizado em áreas que é de alta confiabilidade e é essencial para o sistema, para controles aeronaves, equipamentos de médico, automação industrial. Então, até um barco ali, um iate, tudo que utiliza ali um sistema de tempo real, ele precisa ser certeiro, ele precisa ser preciso, porque é para isso que ele inclui, para isso que ele serve. Então, o tempo real. A gente colocou um exemplo aqui, exemplo de que inclui o QNX e o RT Linux. Então, são sistemas operacionais de tempo real. Vai estar ali na máquina, vai estar ali no sistema, e observando enquanto tiver um evento externo, para que ele foi programado, ele vai disparar a sua ação. Tá? Então, para isso que ele serve. O outro que a gente tem é o sistema operacional distribuído. Então, o sistema operacional distribuído é formado por um conjunto de computadores interligados na rede que trabalham de forma cooperativa, como fosse uma única máquina. Então, ao contrário dos outros que a gente já explicou, ele vai ser um sistema operacional, tá? Ele vai estar em conjunto com computadores interligados em toda a rede na empresa, que no final ele vai parecer que é apenas um usuário apenas, porque ele vai estar conectado tudo numa rede e no final vai ficar como se fosse um único sistema, uma única rede, para um único usuário. Então, todos os recursos, tá? Essa área vai se dividir em computadores para que ele possa melhorar o desempenho e aumentar a disponibilidade do sistema. Então, como que estão conectados, tudo interligado na rede, o sistema vai distribuir entre eles todos os processos, todas as tarefas, para que ele possa melhorar todo o fluxo de gerenciamento e todos os fluxos das máquinas, para não poder sobrecarregar nenhuma máquina, tá? Então, no contexto, ele vai funcionar como se fosse uma única rede, uma única máquina, no caso, mas por trás dele ele vai estar sendo distribuído todos os processos e todas as máquinas, para que possa ter um gerenciamento mais preciso. O próximo tipo de sistema é o sistema operacional embarcado. Os sistemas operacionais embarcados são sistemas que ficam dentro de geladeiras, por exemplo. Então, uma geladeira, uma máquina de lavar inteligente, uma cafeteira inteligente que programa. Eles têm um tipo de sistema operacional embarcado e não tem como o usuário fazer ali qualquer algo que não foi programado para isso, porque eles vão ser programados para fazer umas tarefas específicas daquele sistema, por exemplo, de geladeira, de refrigerar, controlar o freezer. Então, ele vai ter um sistema ali, tá? Porque geralmente ele tem poucos recursos de memória de processamento, então ele é bem pobre de processamento para certas outras coisas que ele fazer, mas para o que ele foi programado, ele funciona bem, porque ele é desenvolvido para funções específicas da geladeira, da cafeteira, tá? E de mais sistemas, de mais objetos que precisam de um sistema. Um fogão, se precisar de um sistema, vai colocar um sistema embarcado nele que vai ser programado para fazer funções de fogão. Então, ele é um sistema mais de poucos recursos, mas que gerencia um dispositivo, um modo que foi selecionado, por exemplo, a geladeira, então é um exemplo nosso, tá? O próximo e último é o sistema operacional de rede. Basicamente, ele é responsável por gerenciar todo o sistema ali da rede. Então, ele vai gerenciar como que os usuários vão estar compartilhando recursos que estão conectados na mesma rede. Então, se estiver conectado na mesma rede e tem um sistema operacional de rede, ele vai controlar tudo que o usuário está fazendo, tudo que está mandando, tudo que está baixando. Ele consegue controlar esse tipo de interação
Porque ele é utilizado em ambientes corporativos, ou seja, onde ambientes que têm o acesso fechado, ou seja, rede privada, e vai ter um Windows, um sistema operacional de rede, no caso, que ele vai controlar tudo que os usuários, ou seja, os funcionários que estão na rede, vão estar fazendo, o que eles vão estar vendo, o que eles vão estar baixando, o que eles vão estar compartilhando. Então, para isso que ele serve. Ele é executado para, como fosse vigiar. Então, ele vai ser responsável por gerenciar tudo que o usuário vai estar fazendo ali. Então, para isso que ele foi projetado, tá? Então, chegamos no final, que é a base do resumo. Nessa primeira fase, a gente abordou o que é um sistema operacional, o que é a definição do sistema, o seu gerenciamento de processo, memória, abordamos tudo isso. Demos uma imagem de um exemplo de, de como é a divisão, desde a parte da interação do usuário, o kernel, os processos, o hardware, como ele se comunica. Vimos os tipos de sistema operacional, tá? Então, isso foi nossa fase 1. Agora, na fase 2, o Ricardo vai estar continuando, fazendo toda a explicação da fase 2, tá bom? Boa noite, professor. Aqui quem fala é o Ricardo. Hoje eu vou falar sobre virtualização. Ela basicamente é uma forma de transformar um único computador em vários. É como se você pegasse um servidor físico e dividisse ele em várias máquinas menores, que são chamadas de máquinas virtuais. Cada uma funciona como se fosse um computador separado, com seu próprio sistema operacional e programas. Por que isso é tão importante? Porque nas empresas isso ajuda a economizar muito. Em vez de comprar vários servidores físicos que gastam energia, ocupam espaço e custam caro, dá para colocar tudo dentro de uma só. Além disso, criar uma nova máquina virtual leva minutos, então a empresa ganha velocidade para testar coisas novas, instalar sistema ou levantar um ambiente do zero. Outra vantagem é que a virtualização ajuda na alta disponibilidade. Se um servidor dá problema, é possível mover as máquinas virtuais para outros sem desligar nada. Isso evita quedas e agiliza a recuperação quando algo dá errado. Existem vários tipos de virtualização. A mais famosa é a de servidores, que é essa que cria máquinas virtuais completas, mas também existe a virtualização de desktops, onde o computador do usuário fica rodando no servidor. Tem a virtualização de aplicações, como quando usamos containers tipo Docker para rodar programas isolados. Tem a virtualização de armazenamento, que junta vários discos em um único espaço organizado. E também tem a virtualização de rede, que cria redes inteiras usando software. Tudo isso funciona por causa do hipervisor, que é como se fosse o gerente das máquinas virtuais. Ele é quem organiza e distribui os recursos do servidor físico. Existem dois tipos. O tipo 1, que é instalado direto no hardware. Esse é mais rápido e seguro, usado em empresas e data centers. E o tipo 2, que funciona dentro de um sistema operacional, tipo um programa. Esse é ótimo para estudo e testes, como o VirtualBox. As principais ferramentas que a gente vê por aí são o VMware, o ESX, o Hyper-V, o Promox e o VirtualBox. Sobre as vantagens, além de economizar dinheiro, a virtualização deixa tudo mais organizado, flexível e fácil de gerenciar. Você pode aumentar a memória, adicionar CPU, fazer backups, tudo com poucos cliques, né? Mas também tem alguns pontos negativos. O hipervisor consome um pouco dos recursos, então existe um pequeno overhead. Também
existe o risco de colocar muitas máquinas virtuais em um servidor, porque se o servidor físico cair, vai cair tudo junto, e algumas soluções corporativas podem ser caras ou exigir profissionais com mais conhecimento. No geral, a virtualização é uma tecnologia que revolucionou a área de TI, ela é a base da computação em nuvem e mudou a forma como as empresas trabalham com servidores e aplicações. É mais rápido, mais seguro, mais econômico e muito mais flexível. Por isso, hoje, praticamente todo data center usa. Boa noite, professor, tudo bem? Agora iniciando a fase 2.1, tá? Já tivemos anteriormente a fase 1, que eu abri, né, a parte do trabalho, falando sobre o SO, definição, processo e tudo mais. Tivemos a fase 2, que foi o Ricardo que apresentou, tá? E agora temos a 2.1, que é o complemento. A parte de interrupções, tipos de interrupções e tracks, tá? Basicamente, vamos começar o que são interrupções. Interrupções vão ser algo que vai acontecer durante a execução de um programa que vai alterar o fluxo normal de execução de um processo ali dentro do processador, tá? Vai permitir que o sistema responda rapidamente interrupções externas e internas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando o processador está executando um processo ali, está trabalhando, e você conecta um dispositivo, conecta um teclado. Quando você conecta um teclado, ele vai dar uma notificação na tela do teclado e ele vai interromper rapidamente o que ele está fazendo para resolver esse problema, no caso, dar atenção para a conexão do teclado, depois ele volta. Então, não é algo que ele vai parar definitivamente. Então, a interrupções, ela vai servir para tratar acontecimentos externos e internos, tá? Esses externos, basicamente, é o que você vai estar conectando ali, igual eu te dei de exemplo de um teclado. Tá ali, o processador está executando um processo ali, tudo bonitinho. Você vem, bota um teclado ali, conecta o dispositivo, por exemplo. Ele vai dar uma notificação ali de conexão, vai, às vezes, avisar um dispositivo sem conectado. Ele vai interromper o que ele está fazendo e vai dar atenção ali para o que está acontecendo ali naquele momento. E assim que ele resolver, ele volta. Então, é algo que ele vai resolver e ele vai voltar ao seu fluxo normal, tá? Agora vamos ter os tipos de interrupções, tá? Os tipos de interrupções são gerados por dispositivos externos ao processador, igual o professor, o teclado. Então, esse tipo de interrupção de hardware é um processo, é um tipo de interrupção externa. E quando você conecta um novo computador, um novo mouse, um novo headset, teclado, um disco, enquanto o processador está ali funcionando. Outro exemplo que a gente pode fazer é quando você pressiona uma tecla o Valdir com a tecla aqui. Por quê? Quando você pressionar uma tecla, ele vai ter uma interrupção, tá? E o sistema vai dar atenção para aquela tecla que você pressionou para registrar esse dado. Você clicou na tecla Windows ou Alt ou outra tecla que vai fazer algum tipo de alteração. Ele vai parar o que ele está fazendo e ele vai voltar. Ele vai registrar a tecla que você ativou, depois ele vai voltar normalmente para a sua funcionalidade. Continuando nas interrupções que nós temos as interrupções internas, tá? Que são as exceções. Interrupções internas são diferentes de externas, que quando a gente conecta os dispositivos, é o que vai acontecer dentro ali do computador, dentro do SO. Quando o usuário vai estar fazendo alguma interação, ele vai alertar e vai interromper o processo para poder dar atenção ao que aconteceu. Agora, eu dei um exemplo aqui, acesso devido à memória. Então, temos tipos de usuários que ele quer ter toda a autonomia e ter 100% ou quase 100% de que ele possa ter controle do seu sistema ali, do seu sistema operacional. Então ele vai liberando acesso, ele vai acessando, ele vai tendo acesso ao administrador e ele acaba, por exemplo, acessando a memória devida, a devida memória que está ali, um exemplo do SO que está na parte do endereço de memória, um exemplo. Ele acessa ali e ele acaba fazendo algum processo. O SO ele vai interromper o que ele está fazendo para dar atenção ao que aconteceu ali, tá? Então, por isso que são interrupções internas, são coisas que vão acontecer dentro do SO que ele vai notificar, por isso que são exceções. Bom, outro tipo é o TREPS, interrupções por software. O TREP, nada menos, ele vai chamar uma outra rotina. Então, ele vai interromper o software, vai interromper o sistema. Ele é um tipo especial
que ele interrompe o sistema operacional para chamar uma subrotina. Então, ele pode chamar de uma entrada e saída do dispositivo um teclado para poder digitar. Então, ele interrompe ali o processo que o sistema está fazendo. Ele chama, igual eu dei o exemplo do System Call Print, que é uma linguagem de programação, que solicita ao usuário do SO que ele digite na tela. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está indo lá na rotina, que é de digitar, e está pegando da entrada e saída o teclado, para poder que ele possa digitar, escrever algo na tela. Tá? Então, para isso que ele vai servir. Ele é algo especial, uma introdução especial, que vai chamar uma rotina específica para fazer um tipo de entrada e saída específica que ele precisa. Tá? E aqui temos a conclusão. Tá? Então, nesse trabalho a gente entendeu o que são as interrupções, tá? Que é algo que vai alterar o fluxo do processo para poder fazer uma entrada e saída, um tipo de permissão. Temos os tipos de interrupções que é de hardware, software, interna, traps. De hardware é quando você conecta um novo dispositivo. Software é quando você precisa liberar um tipo de permissão para ele poder funcionar, para ele gravar algo, um exemplo. Ele solicita, você coloca uma tecla aqui, ele solicita para você registrar o dado, tá, gravar no disco. Interrupções internas, que são exceções, que é quando o usuário, um exemplo, que ele mexe algo dentro do sistema operacional, que ele tem que interferir para notificar. Traps, quando o software precisa e ser escrito numa tela, então o trap ele vai ser especial para isso, que ele vai chamar a rotina de escrita, que é da entrada e saída do teclado para poder editar. Então, vemos aqui o tipo aqui de software, e agora a gente pode avançar para a próxima parte do trabalho, tá bom? Oi, professor, tudo bem? Dando sequência aqui na fase 3 aqui do trabalho, que era basicamente a gente criar uma máquina virtual, fazer a instalação da máquina virtual e fazer toda a utilização dela, certo? Aqui é o nosso detalhamento sobre os processos que eu vou exemplificar para você melhor como faz a instalação de uma máquina virtual. Neste exemplo aqui, neste caso, a gente usou o VirtualBox, né? E é a máquina virtual mais conhecida, se não me engano, uma das mais conhecidas no mercado de virtualização de máquina, né? E geralmente todo mundo utiliza ela por ser bem simples, tá? E para começar nisso de instalação, primeiramente a gente precisa acessar o site da VirtualBox, certo? Assim que a gente acessar o site da VirtualBox, vamos clicar em Get Start, que é para a gente começar a utilização da máquina virtual. Vamos aqui para a próxima parte, que é essa parte da download VirtualBox. Aqui é onde você seleciona qual é o sistema operacional da sua máquina atual, no caso, sua máquina local. No meu caso aqui, que onde foi feito esse exemplo aqui, eu utilizo o Windows no meu computador, essa versão. Então, baixei a instalação do VM para o meu Windows aqui, normalmente. Clicando aqui, escolhendo para o meu Windows, ele vai me gerar um arquivo executável. Então, vai ser VirtualBox, a versão dela, e o .exe, que é um arquivo executável. Você vai clicar nele, como se fosse com qualquer outro arquivo executável, ele vai usar a telinha de início de instalação, vai clicar em Next, vai dar todas as permissões, assim que você aperte em Next, eu pedi para escolher a página, a pasta onde vai ser instalado, as permissões, e se vai querer que crie um ícone na área de trabalho ou não, tá? Depois de ter clicado em Next e concluído a instalação da máquina virtual, ela vai abrir e vai ficar nesse formato aqui, tá? Essa aqui é o home da sua máquina virtual, do VirtualBox. Para a gente poder criar uma máquina virtual, você clica em home, nessa bolinha azul, tá? Para poder criar uma nova. Você vai abrir essa parte do Virtual Machine e suas operações de sistema. Então, aqui você vai poder dar um nome, tá? Nesse aqui eu dei o nome Linux Mint Virtual, porque o Linux Mint é porque é o sistema que eu utilizar, tá bom? A pasta onde vai ficar armazenada a minha VM, a ISO que eu utilizei, como eu utilizei o Linux Mint aqui, eu tive que fazer toda a parte de instalação da ISO lá no sistema, tá? Deixei marcado o sistema operacional o Linux, a distribuição Ubuntu, tá? A versão Ubuntu 64. Então, basicamente, aqui é a parte inicial da sua configuração da sua máquina virtual. Por que eu utilizei o meu Linux Mint aqui? Porque esse Linux Mint é o mesmo que eu utilizo no meu serviço lá na parte de telefonia,
é o meu sistema operacional do meu computador, então, por costume e familiaridade com o sistema, por gostar bastante do Mint, eu quis colocar ele aqui porque ele é bem simples aqui de poder utilizar ele. Depois, no próximo passo, você vai colocar um username para sua máquina virtual e uma senha, tá? Então, aqui você só coloca o seu username e sua senha da máquina virtual. O próximo passo é você colocar as configurações da sua máquina, como memória RAM, quantidade de CPUs que vão ter de núcleo, né? E o tamanho do disco, né? Os disk size. Aqui eu coloquei 4 megabytes, no caso 4.096 megabytes, que seria 4 GB de RAM. No PC, como você pode ver, tem 16. Eu coloquei 4, porque como era apenas para poder fazer a parte de implementação em algo, a gente pode ajustar depois na memória. Eu coloquei 4 que por enquanto seria suficiente do que a gente fosse fazer, até com as aplicações leves daria para fazer tranquilamente, porque 4, ainda mais que o Linux Mint, ele é bem leve, então fica bem tranquilo. Quantidade de CPUs eu deixei 4, para não precisar ter um gargalo alto. Então aqui até o limite aqui seria basicamente 8, metade, né, que é o saudável. Coloquei 4. E o disk size eu coloquei 25. Quando você cria a máquina virtual, ela não começa com 25, ela começa só com o essencial, que é o do sistema operacional que ele precisa para ser alocado para ele ser executado. Após que você vai fazer instalações, atualizações e tudo mais, ele vai aumentando esse tamanho até atingir os 25 GB, foi o que eu tinha colocado aqui. O próximo passo é a parte de configuração de rede. Eu deixei marcado o NAT, porque o NAT ele simplifica toda a parte de configuração de rede, para não precisar lidar tanto com IP, configuração dentro do DHCP. Então, o NAT ele já facilita a sua configuração, ele deixa pré-pronta aí alguma configuração e basicamente é como se você ligar seu computador pela primeira vez, só conectar na rede mesmo, tá? Ficar algo bem tranquilinho, usei o NAT para poder ficar mais fácil, tá? Aqui, você pediu para fazer o processo de exportação da máquina, assim, quando estiver concluído. Então, assim que você concluir toda essa parte de etapas aqui, a configuração ela vai ser criada a sua máquina virtual, certo? Depois disso, para a gente poder fazer a exportação, a gente deve clicar no arquivo F, tá? No caso aqui, ou F, clicar a tecla F, ou clicar em arquivo, e vamos em exportar application, aplicância, no caso da aplicação nossa, tá? Clicando na aplicação, exportar, vamos selecionar nossa máquina virtual criada, vamos clicar em próximo, vai selecionar aqui o formato que a gente quer para poder fazer essa virtualização da exportação, onde está salva a nossa OVA, aqui vai ficar salva a nossa OVA, que é onde vai ser a nossa exportação, podemos clicar em próximo. O outro prazo é a gente verificar a configuração, o que a gente quer alterar, se as informações que vão ser enviadas para ele. Então, dentro da OVA, praticamente vai conter todas as aplicações que você alterar do que vai ser enviado, o produto, o URL, fabricante e assim por diante, tá? Então, assim que você termina, é criada a sua OVA com as informações que você colocou. Então, o que você vai enviar, você pode selecionar aqui se vai enviar só um ou outro, tá? A gente vai verificar como que chega, se você importa, que é o próximo passo, a gente importar a máquina virtual. Novamente, a gente vai clicar em arquivo, dentro do VirtualBox, e importar aplicância. Clicando em aplicar, a gente vai procurar no nosso Explorer, onde está a nossa OVA, no caso, onde foi exportar a nossa máquina. Aqui já está a nossa aqui, tá? Assim que você coloca ela para importar, vai marcar o arquivo, onde está a sua OVA, você clica em próximo, e aqui é basicamente onde a gente tinha colocado na parte de exportação, que é a parte onde você está criando a sua OVA ali, colocando o que vai ser enviado para dentro dessa OVA. Aqui a gente mostra que é o nome da nossa máquina, a quantidade de CPUs, a memória RAM, se é DVD, se é placa, o tipo de sistema. Então, aqui a OVA basicamente não fica as informações da sua máquina virtual quando ela vai ser importada. Finalizando o processo de importação, você vai ter outra máquina virtual e ela aparece aqui para ser utilizada, tá bom? Então, aqui eu coloquei as indicativas da máquina virtual, né? Como já expliquei, os 4 memórias de RAM foi por causa da aplicação ser bem leve, por ter essa funcionalidade apenas de quesito apresentação. E para casa e para tarefas simples, 4 GB de RAM para minha VM seria mais que suficiente. 4 núcleos para poder processar, como não teria nenhuma alta carga de atividade dentro da VM, 4 núcleos é excelente. Coloquei mais ou menos de 25 GB, porque como que o Linux Mint ele é diferente do Windows, ele ocupa bem menos espaço, tem bem menos parte de configurações e coisas inúteis que ele coloca para você, então 25 ele ajuda um pouco.
tá? Tipo de rede NAT, que é para facilitar. Então, aqui eu coloquei que o NAT é o Network Address Translation. Então, basicamente, vai oferecer um funcionamento imediato da sua rede, sem ter um ajuste muito avançado, isolamento entre VM e uma rede local. Então, vai deixar simplificado, o menor risco de conflito para você, tá? Então, esse foi essa apresentação da fase 3, tá? Explicação para o trabalho final, explicação sobre a parte de instalação da máquina VM, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro certinho. Boa noite, professor. Aqui é o Ricardo de novo. Agora eu vou falar sobre threads em sistemas operacionais. As threads são essencialmente fluxos independentes de execução que operam dentro de um mesmo processo. Elas permitem que um programa realize múltiplas tarefas simultaneamente, o que melhora o desempenho e a capacidade de resposta das aplicações. Em sistemas operacionais, threads são amplamente utilizadas em cenários como servidores, jogos, processamento paralelo e sistema de reserva. O desafio principal surge com a concorrência, onde múltiplas threads tentam acessar e modificar o mesmo recurso. Isso gera o que chamamos de condição de corrida, o que pode causar inconsistências e erros. Para solucionar esse problema, utilizamos a sincronização. A sincronização é crucial para garantir que apenas uma thread por vez execute trechos críticos do código, preservando a integridade dos dados. O nosso exemplo prático em Java demonstra essa necessidade, simulando várias pessoas representadas como threads tentando comprar ingressos simultaneamente. O sistema utiliza um bloco sincronizado para evitar vendas duplicadas. Na classe reserva ingressos, o método reservar string nome é declarado como synchronized, garantindo o acesso exclusivo ao recurso ingresso. Se o número de ingressos for maior que 0, a reserva é feita e o contador é decrementado. Qual desses casais existiu na vida real? Número 1, Bentinho e Capitão. Concluindo, este exemplo simplesmente demonstra como threads podem causar competição por recursos e reforça que a sincronização é essencial para manter a integridade dos dados. A programação concorrente é uma área fundamental na construção de aplicações eficientes e escaláveis. Boa noite, professor, tudo bem? Vamos dar sequência na fase 4 do trabalho, certo? Que é a parte de instalação do sistema operacional Windows na nossa máquina virtual. O modo de instalação, eu usei um arquivo ISO, tá? Para poder fazer esse download, eu vim até, vai ser o Windows 11, no site do Microsoft. Vim até a parte de baixar. Escolhi o Windows que eu gostaria de baixar e coloquei o idioma. Esperei gerar o download, baixei e após a instalação, ele gera esse arquivo .iso aqui que vamos precisar para configurar a nossa máquina. Feito isso, pegado aqui no site da Microsoft, criado, caso não consiga pela imagem, que aqui você seleciona a versão que você quer e pede baixar agora, você pode vir criar a mídia de instalação do Windows 11, que é a instalação digital dele, que vai criar a ISO, tá? Aqui na máquina virtual, vamos criar uma nova. Vamos colocar o Windows VM. Esse aqui é o diretório da nossa VirtualBox. Vamos selecionar a nossa ISO, que é essa aqui. Windows Pro. Aqui é o Windows. Vai ser o Windows. Vou tirar esse aqui. 64 bits. Aqui o username. Nosso username. Vamos vir aqui. Tudo certo aqui. Nossa ISO.
Especificação, vamos colocar a memória em 8 GB. Metade do que nós temos, que é 16. E 4 núcleos aqui. Especificação do hardware, vamos deixar 60. Ele vai crescendo com base for avançando, então conforme a gente vai utilizando, ele vai aumentando. Vamos deixar aqui, pré-alocar, vamos deixar certinho. Minha capacidade é 25, que é o normal. Finalizar. E está instalada a nossa, está criada a nossa máquina virtual. Vamos inicializar ela. Inicializando a nossa máquina. Vamos aguardar. Vamos aguardar a inicialização da máquina virtual. Vamos selecionar o idioma para instalar. O formato de hora e moeda, vai deixar português. O teclado nosso vai ser o ABNT português, para manter o padrão que nós usamos dia a dia. Selecionar a opção de instalação, vai instalar o Windows 11, então concordo. Vamos avançar. Não temos uma chave, depois vamos só colocar aí, não tem a chave de acesso. Vamos esperar. Windows Pro. Vamos colocar o termo de aceite. Vou aguardar. Aqui, vamos excluir. Vamos selecionar ela aqui. Vamos lá. E está pronto para instalar. Vamos instalar. O processo de instalação demora um pouquinho. E assim que instalar, eu volto. Bom, voltando aqui agora, depois de toda a instalação que demorou um pouquinho, vamos selecionar o idioma do nosso país, Brasil. Vamos esperar. Vai dar. Vamos selecionar o layout do nosso teclado, então vai ser português. Vou colocar o ABNT2. Vamos selecionar um segundo, vamos pular. Não tem necessidade. Bom, depois de todo o processo de aguardar ele inicializar e fazer as devidas atualizações, vamos dar o nome dispositivo. Vou colocar o meu nome mesmo, não tem problema nenhum. Vou colocar Luiz Felipe. Não pode ter espaço. Então, o nome da minha máquina vai ser Luiz Felipe. E vamos aguardar aqui para iniciar e dar o nosso bom dia, nosso boa noite no Windows aqui, para podermos fazer o andamento da sequência passo a passo. Bom, seguindo com as configurações, vamos selecionar para uso pessoal. Para uso pessoal, vamos aguardar. Vai fazer a verificação padrão de todo o Windows, que vai verificar se há alguma atualização ou não para ser feita. Vamos aguardar ser verificar e eu volto. Bom, ele encontrou uma atualização, está em andamento aqui a atualização, passo 1 de 3 passos que ele segue, e assim que ele fizer toda a atualização, toda a parte de instalação aqui, eu volto. Com o processo já finalizando, vamos criar um PIN, uma senha de segurança. Essa é uma senha. Depois seguir. A parte dessa experiência, vamos pular. Pode deixar até parte de desenvolvimento, vamos aceitar desenvolvimento. Lá.
Vamos ignorar por enquanto. Vamos ignorar. Vamos deixar por enquanto não. Vamos recusar. Vamos recusar. Vamos avançar. Bom, com tudo já instalado e com o Windows já instalado e configurado, vamos dar sequência aqui. Vamos fazer aqui o reparticionamento de disco, né? Vamos procurar disco, o nome de disco, criar formato para partições de disco. Aqui temos nossos discos que estão, certo? Aqui temos nosso disco principal. Vamos clicar sobre ele e vamos diminuir o volume. Aí consultar o volume dele. Aqui ele vai perguntar o tamanho que vai diminuir. Digite o espaço a diminuir em megabyte. Vamos diminuir menos. Vamos por 15. 15. Vamos lá. Pronto, tem um espaço não alocado. Vamos clicar sobre ele. Novo volume simples. Vamos avançar. Vai ficar essa quantidade de megabyte. Vamos colocar a letra E e avançar. Pode deixar assim mesmo. São todas as informações. Vamos concluir. Então agora tivemos a nova formatação do arquivo. Então agora temos duas repartições, o disco C e o disco E. Pegamos o 15 megabytes, 15 GB do disco C e transformamos no disco E. Então a parte de uma divisão de slots, a parte de repartição é essa. Vamos criar aqui como fosse o usuário. Vamos colocar configurações. Painel de controle. Painel de controle. Contas de usuário. Conta de usuário. Esse aqui a gente pode fazer o gerenciamento de todos os nossos usuários. Alterar o usuário da conta. E dentro de usuários vamos criar outro usuário. Vamos clicar em contas, gerenciar outra conta. E vamos adicionar um novo usuário nas informações. Vamos adicionar a conta. Não tem informação entrada dessa pessoa. Vamos adicionar um usuário sem conta. E vamos colocar. Vou pôr o nome do meu irmão mesmo. Henrique. E uma senha para ele poder acessar. Aqui, vamos colocar a primeira pergunta. Vamos pôr aqui a segunda. Vamos colocar outra aqui. Com a nossa data que você nasceu. Vamos lá. Pronto. Criamos um novo usuário. Então aqui o particionamento de disco já fizemos. Seleção de idioma do teclado a gente fez na iniciação da configuração do Windows. Do idioma também. Criamos nosso usuário e senha. Agora aqui a parte de atualizações automáticas. Vamos vir aqui. Atualizações. Vamos exibir opções avançadas do Windows Update. E aqui vamos deixar marcado para receber atualizações. Receber. Vamos colocar me atualize. Vamos colocar aqui baixa a versão limitada. Notificar quando é necessário iniciar. Vamos colocar, deixar esse horário mesmo. Vamos voltar a umas opções. Aqui vamos obter as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis. Vamos prorrogar a pausa por uma semana. Então, na parte de
atualizações eu deixei programado por uma semana. Assim que tiver uma atualização nova, ele vai me atualizar automaticamente, tá? Vamos fazer a instalação de drives, um drive update. Então vamos vir aqui no Google, deixa ter aberto no Drive Buster, aqui instalar drives Windows 11, o Drive Buster. Vamos instalar o drive no .exe. Esperar concluir o download. É assim que terminar, a gente dá 2 cliques. Vamos abrir. Sim. Vamos clicar em sim. Pode clicar em não, porque a gente clicou em sim a primeira vez. Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos instalar. Instalando o Drive Updater. Vamos instalar ele. Vamos terminar a instalação. Vamos ver. Espera aí carregar. Aqui está atualizando. Vamos ver, vai buscar atualizações de drives para a gente. Vamos aguardar. Pronto, ele buscou todos os drives para a gente. Então aqui já fez todas as boas notícias. Todos os drives estão atualizados para o nosso VirtualBox. Então a gente fez a atualização deles, dos nossos drives. Tanto drive USB, drive de som, drive de áudio. E todos os drives que a gente tem necessários para poder funcionar certinho dentro do nosso Windows. Fizemos atualizações deles. Então aqui a gente fez um total de drives, 60 drives. Então, a gente fez 60 drives aqui para nessa varredura que a gente fez. Então a gente fez essa pequena avaliação dos 60. Posso até cancelar agora que não vai ser necessário. Vamos interromper a análise. Vou só passar para o outro lado aqui. Recapitulando o que a gente fez aqui. Então aqui no... Vou pegar um bloco de notas. Recapitulando o que foi feito aqui nas etapas, o método de instalação foi a ISO do Windows. Acessamos o site da Microsoft e fizemos o download do arquivo ISO na versão 11 externa. Durante a instalação nós configuramos o idioma dos textos e do teclado. Fizemos a repartição de disco através do gerenciamento de disco. Fizemos a atualização de drives para o Windows. Fizemos a verificação e configuramos o sistema de atualização para ele sempre atualizar quando estiver disponível.
Então, esse foi o trabalho, né? Fiz a parte de instalação da ISO dentro da nossa VM, coloquei o nome da máquina, foi feito a instalação do idioma, do teclado, repartições de discos, né? Através do gerenciador de disco, criação do usuário, posto o nome na máquina, né? Que aqui está o nome da máquina virtual, a máquina virtual do nosso sistema, em configurações, foi o nome que a gente colocou, Luiz Felipe, aqui é o nome que está no VirtualBox. A última atualização foi feita há 15 minutos, o Windows não está ativo, a gente pode ativar ele aqui agora. Vou demonstrar o processo aqui de ativação do Windows, que é mais ou menos um bônus. A gente pode colocar aqui, vamos digitar, vamos puxar a telinha aqui para baixo. Vamos colocar CMD. Vamos entrar no prompt de comando. E aqui no prompt de comando a gente vai colocar esse seguinte comando: irm https /get .active divid.in /ix. Deixa eu ver se Então, esse foi o trabalho, professor. Então, aqui eu fiz no formato de vídeo para ficar mais fácil do que ficar tirando print de cada tela. Então, esse vídeo eu vou estar mandando no Team para o senhor, tá? E porque fica mais fácil ficar tirando tela por tela, tá bom? Bom, aqui, trabalho finalizado na parte 4, feita toda a parte de instalação e configuração conforme descrição do Teams, tá bom? Boa noite, meu nome é Rian, estarei representando aqui um trabalho. Basicamente eu irei falar um pouco de semáforo. Basicamente, o que é um semáforo? Um semáforo é um mecanismo de controle usado em sistemas operacionais. Serve para organizar o acesso de vários processos ao mesmo recurso. Em outra palavra, é como um sinal de trânsito que diz quem pode passar e quem deve esperar. Por que precisamos do semáforo? Quando vários programas querem usar o mesmo recurso ao mesmo tempo, podem ocorrer erros. Exemplo: informações corrompidas, processos travados, execução fora de ordem. O semáforo evita esse conflito. Então, basicamente, isso é o que é um semáforo, né? E o que ele faz. Como o semáforo funciona? Todo semáforo tem um contador interno. Esse contador diz quantas permissões ainda estão disponíveis. Ela funciona com duas operações principais: o white, que ele faz pedir a permissão, e o signal, que devolve a permissão. Basicamente, operação white, o que acontece no white? O processo tenta entrar em recurso se o contador for maior que zero. O semáforo decrementa e o processo entra. Se o contador for igual a zero, o processo espera. É como chegar em um banheiro ocupado, você precisa aguardar. Já o sinal signal, o processo termina de usar o recurso. O semáforo incrementa o contador se algum processo estava esperando, ele é acordado. E quais são os tipos de semáforos? O primeiro, semáforo binário, funciona com 0 ou 1, igual uma porta, 1 aberta e 0 fechada. Semáforo contador, permite vários acessos simultâneos, exemplo, até 10 clientes conectados. Terceiro tipo de semáforo, mutex, usado para exclusão mútua, somente um processo por vez. Exemplo do mundo real: controle de acesso de bancos de dados, limitar usuários conectados em um servidor, organizar a ordem e execução de threads. Basicamente, agora a conclusão
é que os semáforos são essenciais para manter a ordem, segurança e organização. Eles evitam que o processo bata de frente uns com os outros, são fundamentais em programação concorrente e sistemas operacionais. Oi, professor, tudo bem? Dando início aqui na fase 5, para a gente poder fazer a configuração, no caso, a instalação do sistema operacional Linux dentro da nossa VM, tá? Eu escolhi o Linux Mint, porque ele é bem tranquilo, a gente pode fazer os passo a passo aqui, e é o Linux que eu utilizo no meu dia a dia ali no serviço, tá bom? Para a gente poder baixar a ISO dele para importar para dentro da VM, a gente tem que acessar o site oficial, linuxmint.com, tá na parte de downloads, e vamos utilizar o Cinnamon Edition, tá? Vai clicar aqui, botão de Download, ele vai trazer a informação. Vamos clicar com o botão direito e salvar link com o botão direito. Vou criar uma nova pasta. Vamos colocar nova pasta SO Linux. Vamos salvar aqui dentro. Vamos salvar esse aqui também, dentro da mesma pasta. Vamos escolher nossa linguagem aqui, que é o PTBR. Vamos lá. Cadê o português? Aqui, ó, Brasil. Vamos colocar essa aqui. E vamos salvar lá dentro também. Vou colocar aqui. Prontinho, vamos colocar. Para a gente poder continuar com a parte de instalação, para a gente poder fazer a verificação, como que eu estou utilizando o Windows, a gente vai precisar utilizar o GNU Privacy Guardian, tá? Guard. No caso, como eu já tenho ele instalado, por causa do passo a passo anteriores, não precisa instalar de novo, tá? Mas por que ele serve? Ele é um de criptografia na parte de segurança ali de assinatura, tá? Então, para você poder fazer essa verificação que o Linux vai pedir, para verificar a autenticidade do arquivo, a gente vai precisar dele. Então, só vir em Downloads, bem tranquilo, e a gente vai selecionar o nosso Windows CIG aqui e dar todas as partes de permissões para ele poder funcionar, tá? Feito isso, baixou o GNU PG, tudo certinho, a gente vai passar aqui o próximo passo, que é a gente fazer a verificação dele, tá? Aqui na documentação do Linux, ele passa para a gente aqui fazer via terminal, para a gente poder fazer a verificação do arquivo da autenticidade aqui do arquivo SHA-256, tá? Para a gente poder começar a fazer a verificação, vamos fazer a cópia da chave. Vamos vir, MD, vamos colar, vamos dar um Enter, esperar ele carregar. Vamos esperar. Prontinho, concluiu aqui. Então, aqui é a parte de importação da API key dele, tá? Vamos dar uma sequência no próximo passo, fazer a verificação. Vamos pegar copiar esse comando, que é para verificar a chave na propriedade importada, né? Vamos só copiar, colar. Ele retornou para a gente aqui, tá? Ele tem que estar igual ao que está aqui embaixo, tá? O pub, tudo certinho, do jeito que está aqui. Vamos fazer a próxima verificação. Vamos confirmar aqui. Vamos verificar a autenticidade do nosso arquivo SHA-256. O próximo comando a gente fazer a verificação é o GTG Verify SHA-256, tá? Para você poder fazer a verificação dele, você tem que estar dentro da pasta, dentro do diretório onde está o seu raiz, né? Se eu tentar fazer igual eu estava tentando fazer antes, fora, aqui na minha pasta raiz, não vai funcionar, ele não vai verificar, tá? Então, quando você faz esse procedimento, ele tem que retornar que essa é uma assinatura válida, tá? Então, a questão dessa parte aqui foi finalizada, agora a gente tem que fazer o próximo passo, que é a verificação da ISO no Linux, tá? Vou esperar carregar a página. Agora aqui é bem simples, vamos só copiar esse comando. Vamos colar. Aqui a gente vai substituir e colocar o nome do arquivo que a gente baixou. Então, vou só abrir ele aqui, procurar ele no diretório. Só procurar ele. Documentos. Não, deixa eu ver.
a raiz dele. Vem aqui, documento, vou procurar ele aqui, cadê? Mente, vou procurar ele aqui. Aqui, 25, vai estar lá pra cá, cadê? Cadê? Vamos lá. Vamos puxar as pastas. Eu na barra aqui, documento, vou colocar SO, Linux, só achar o diretório e já volta. Prontinho, aqui está ele. Vamos só passar aqui. Vamos pegar só ele aqui. Encontrei o arquivo aqui. Eu tinha salvado o Linux Mint aqui em outra pasta lá que eu já tinha utilizado no anterior, que já estava como salvo. Então a gente só tem que colocar esse nome lá para ele, tá? Então vamos transferir esse nome, tem que ser o mesmo nome. Vou colocar aqui. Tem que ser o mesmo nomezinho que está lá. Vamos lá. Deixa eu só colocar de novo. Aqui, ponto barra. Lemon chá 256. Voltei aqui e fui verificar o que tinha acontecido. Na verdade, eu estava com o Windows Explorer aberto e ele estava me impedindo de gerar, porque ele fala que estava sendo alterado externamente. Mas era só eu fechar a pasta e ele me deu esse arquivo hash. Com esse arquivo hash aqui, eu tenho que comparar ele com o arquivo que vem nele. Então, vamos procurar de novo aqui, onde está aqui a nossa aplicação. Vamos só procurar ele aqui, Linux Mint. Vamos voltar, SO. Vamos abrir ele aqui e comparar se ele é igual. Opa. Então, podemos ver que ele é igual a 2306-75959. Então, a gente pode continuar, que é a parte de configuração dentro da nossa VM, tá? Vamos colocar aqui. Vamos abrir o VirtualBox e vamos finalizar aqui. Vamos lá. Tem uma nova, rapidinho, Linux Mint. Bem tranquilinho. Vamos selecionar a nossa ISO. Outra. Vamos nos atentar com o diretório. Vou pegar essa certa. O Linux Mint. Vamos colocar aqui nosso username Luiz Felipe. Senha 123. Colocar 1Q2A5T. Vamos confirmar. Especificação do hard, vou colocar 6 de memória. 4, vamos botar 4 núcleos. Vamos colocar 25, vamos colocar 52 GB. Vamos finalizar. Ele vai iniciar aqui para a gente a nossa VM. Então, criado aqui, simplesmente vamos ligar para dar início no procedimento das configurações. Startando. Vamos esperar ele fazer a instalação para a gente do Linux. Vamos ver. Vamos esperar. E iniciado o nosso sisteminha aqui, tá? Vamos fazer as devidas configurações de idioma. Vamos colocar aqui Language. Vamos selecionar a nossa linguagem aqui. Se ele abriu.
Ele é bem enjoado. Não dá, tá? Vamos clicar aqui, botar para ele abrir para a gente. Vamos selecionar aqui. Viu 2 vezes. Fui impaciente. Vamos selecionar a nossa língua. Brasil. Região Brasil. O time Brasil. Word. Beleza. Português, português, português. Então, beleza. Do teclado vamos colocar keyboard. Vamos colocar aqui o layout. Ele está padrão em inglês. Vamos adicionar o português. Então, português de Brasil nativo. Adicionar. Colocar ele primeiro. E o inglês vamos eliminar daqui, tá? Prontinho. Nosso teclado já está em português, tá? Vamos fazer a criação do usuário, tá? Então, vamos abrir o terminal. Vamos colocar, para criar o usuário, o comando aqui é o sudo. Deixa eu só organizar aqui, porque não setou para a gente o teclado. Vamos lá, keyboard. Vamos procurar aqui. Keyboard. Vamos colocar outra língua, que ela dando um conflito aqui, português. Procurar aqui. Vamos colocar o português Brasil mesmo. Para não ter conflito, vamos tirar esse aqui. Resolveu? Pronto. Vamos colocar sudo. Sudo add user. E na frente a gente coloca Henrique Gabriel. Aqui é o nome do meu irmão. Tá, vamos selecionar Enter. Vai pedir a senha. Eu vou colocar uma senha. 1, 2, 3. Vamos repetir. Full name. Henrique Gabriel Vieira. Para pedir a informação. Work phone. Vamos por 3592730243. Home phone. Vamos colocar o mesmo. 730243. 3592730243. E yes. Novo usuário adicionado, Henrique Gabriel, para o segmento users, a gente pode alternar entre os usuários, tá bom? Então a parte aqui de criação de usuário foi concluída com sucesso. Agora vamos fazer a particionamento de dígitos. Para a gente poder fazer a criação, a particionamento vai criar, vamos procurar o comando repart. Como que já está instalado, vai instalar via comando, tá? Vamos abrir ele aqui. Já temos aqui que não está alocado esse tamanho que a gente colocou do dev SDA. Vamos criar uma nova repartição. Ok. Vamos selecionar aqui. Repartição. Aqui. Tá, primeiro a gente tem que criar uma tabela aqui. Vamos criar uma tabela. Vamos colocar o GPT, que é o mais comum. Criamos a tabela. Vamos clicar no espaço não alocado. Vamos colocar o espaço livre antes. Vamos colocar tudo. Vamos colocar o nome da repartição D. Então, criamos uma nova repartição D, de número D, tá? Então, é assim que a gente faz a parte de criação aqui, tá? Vamos fazer a atualização do sistema. Para a gente poder fazer a atualização, vamos abrir o terminal. Vamos colocar o seguinte comando. Que é o sudo apt update sudo apt upgrade. Ele vai fazer o upgrade dele. Vamos fazer a atualização do sistema. Maravilha, ele atualizou para nós.
Vamos verificar a rede. Eu conectar porque eu estou usando um cabo de rede RJ45, então não precisa fazer a configuração, tá? E vamos fazer a instalação de pacote. Como a gente começou e não foi feito, não é necessário, a gente não precisa fazer nenhuma instalação de pacote, tá bom? Porque a gente já tem que saber que é o app aqui que vem padrão dele, tá? Então, isso foi essa configuração. A gente criou o subusuário, fizemos a configuração de idioma, configuração de teclado, particionamento de disco e toda a instalação do Linux. Espero que tenha ficado tudo certinho. Aqui é o Ricardo de novo e agora eu vou falar sobre a criação de pastas e subpastas com arquivo de texto pelo prompt de comando do Windows. Você executa o prompt como administrador. Aí aqui, para criar as pastas, a gente usa o mkdir, que ele é usado para criar as pastas. E a pasta principal eu vou chamar ela de projeto. Dá um enter para criar ela. Agora eu digito mkdir de novo, projeto. Coloco uma barra que é para fazer a pasta documentos dentro da pasta projeto. Essa subpasta eu vou chamar de documentos. Dá um enter para criar ela. Agora a terceira subpasta que vai ficar dentro de documentos. Digito mkdir, né? Projeto. Dou barra documentos. E mais um barra. E essa outra pasta que vai ficar dentro da pasta documentos eu vou chamar de textos. Dá um enter para criar. Agora vou criar os arquivos de texto. A gente vai usar o echo, que é para colocar o texto dentro do arquivo do texto. Aqui eu vou colocar escrito lá dentro arquivo principal. Aí você dá aquele sinal, escreve projeto, que é a pasta que ele vai ficar, dá um barra e coloca o nome do arquivo, que vai ser principal.txt. Dá um enter para criar. Agora digita eixo de novo. Aí o nome, o texto que vai estar lá dentro eu vou colocar arquivo documentos. Dá o símbolo. Aí a pasta projeto. Projeto. Dá um barra. Aí coloca a pasta do a pasta documentos, né? Que eu escrevi errado, é a pasta documentos. Dá um barra e digita o nome do arquivo que vai estar dentro da pasta documentos, que vai ser doc1.txt. Dá um enter. Agora escrevo o eixo de novo e o texto que vai ficar dentro do próximo arquivo vai ser arquivo texto. Arquivo de texto. Dá o símbolo, aí coloca o nome da primeira pasta principal, que é projeto, dá um barra e coloca a segunda pasta que está dentro, que é documentos, outro barra, e a terceira pasta, que é textos. E dá mais um barra e digita o nome do arquivo que está sendo criado, que é texto1.txt, e dá um enter. Aqui foi tudo criado, mas agora vamos verificar para ver se realmente foi criado. Fecha aqui o prompt. Vamos lá na onde que seria para ser criado, né? C dois pontos.
Windows, System 32, tá lá embaixo. E agora a pasta projetos, que foi a primeira pasta, a principal. Tem que achar ela aqui. E aí está ela, pasta projeto, vamos ver. Tá com arquivo de texto, documentos, tá com o arquivo de texto dentro dele, a pasta texto por dentro e o arquivo de texto dentro dela. É isso, tá criado. Boa noite, professor, tudo bem? Dando sequência aqui no nosso trabalho final, e no caso aqui fazendo a nossa parte fase 6, eu fiquei responsável por fazer a parte de criar, excluir, renomear diretórios, navegar entre pastas, dividir conteúdo, tá? O Ricardo, ele fez a parte do criar 3 diretórios níveis e criar os arquivos de texto entre eles, tá? Eu vou apresentar para você os comandos que a gente pode usar para criar os diretórios, tá? Primeiramente, aqui dentro do nosso comando do Windows aqui, tá? A gente tem duas formas de poder fazer o diretório, tá? A gente pode usar tanto aqui o mkdir quanto o md, tá? Ambos funcionam. Eu vou utilizar o mkdir, que é basicamente make diretório, você faz um novo diretório, você coloca o comando mkdir mais o nome do diretório que você quer, novo diretório. Aparentemente ele parece que não criou nada, né, porque não dá nenhuma notificação, mas que a gente pode conferir, listar os diretórios criados dentro da raiz que eu estou, né, então eu estou criando o mkdir dentro da minha raiz de Philips, está no users do Philips, eu vou dar um dir, que basicamente um listar aqui, para a gente poder listar todos os diretórios. Se a gente olhar aqui, o novo diretório criado agora, tá aqui, ó, novo diretório, então foi o que a gente criou, tá? Para a gente poder renomear, tá, o novo diretório, a gente está na mesma raiz que está o diretório, obviamente, tá? Mas a gente vai usar o comando rem. Rem mais o nome do antigo diretório, então novo diretório, e na frente o nome novo, diretório underline novo. Aparentemente isso aqui não mudou nada, mas estando a gente tem o novo nome dele aqui, e cadê aqui? Diretório novo, tá? Para a gente poder remover o conteúdo, no caso do diretório que a gente criou, a gente tem duas formas também, o rmdir ou, tá? A gente pode criar o rd, tá? No caso, três formas, rmdir, o rd, que é a abreviação dele, e que esse é para conteúdo vazio, no caso, diretório vazio, ou o rd, espaço s, espaço q, que é para diretório ou pastas que estão com conteúdo, tá? Porque se esse conteúdo meu, esse novo diretório novo, tivesse conteúdo dentro dele, esse meu diretório, e eu fosse usar o rmdir ou o rd, ele não deixaria eu excluir, porque como que tem conteúdo, ele não permitiria. Então, eu tenho que fazer exclusão usando aquele rd barra s barra q para poder tirar ele, tá? Como ele não tem nada aqui no documento dele, até se eu acessar ele, a gente poder navegar entre conteúdos, a gente tem que sempre colocar o cd mais o nome, diretório novo. Então aqui eu estou dentro do diretório, se eu der um dir, ele não tem nada, basicamente ele mostra zero volume não ser, não tem nome, tá? Então ele mostra que não tem nada aqui para a gente aqui, ó. Zero arquivos, duas pastas, 0 bytes, então basicamente ele não tem nada. Para a gente poder retroceder para voltar para a raiz do Luiz Felipe, a gente dá um cd, espaço, 2 pontos, e ele voltou. Vamos novamente listar, ele aparece aqui para a gente, e vamos remover ele, já que a gente confirmou que ele não tem nada, né? Então rmdir e diretório novo. Está mencionado, mas aqui já não se encontra mais o nosso diretório, tá? Então, para a gente poder navegar, a gente sempre coloca o cd, na frente a gente coloca o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, vou acessar o Documents. Por dentro do Documents, aqui eu posso listar todos os conteúdos que eu tenho. Então, aqui eu tenho um arquivo, 8 passos, 81 bytes dentro dele, aqui eu consigo ver que tem Black Death, 2020 e assim por diante, tá bom? Então, a gente colocou aqui os comandos necessários dentro do Windows para a gente poder criar, excluir, renomear diretórios, navegar entre eles, exibir conteúdos, né? Navegar entre passos. Então, o mkdir
ele cria um novo diretório, o rmdir ele deleta um diretório, então mkdir ele cria novo diretório, o rmdir deleta o diretório, no caso vazio, se ele tiver vazio ele deleta, se ele tiver cheio não deleta, caso ele esteja cheio, você tem que usar o rd /s espaço /q, que ele vai eliminar o arquivo, o diretório com o arquivo, tá? Para a gente poder listar, a gente viu que é o dir, que ele lista todo o conteúdo, para navegar entre pastas é o cd mais o nome, tá? Mais o nome da pasta que você quer, de acordo com o diretório, e para retroceder é cd dois pontos, até eu posso retroceder, tá retrocedendo, já em user, então dir, e aqui aparece o que eu tenho aqui, e para navegar eu posso fazer a mesma coisa aqui, eu posso completar, e aqui eu estou acessando e novamente posso listar, tá bom? Esses foram os comandos dentro do Windows, como que eu disse, o Ricardo apresentou a primeira parte, e assim eu encerro a minha parte apresentando esses comandos básicos e as suas funções dentro do Windows, tá bom? Espero que tenha ficado tudo certinho. Aqui é o Ricardo mais uma vez. Agora eu vou falar sobre a criação de pastas, subpastas e arquivos de texto pelo terminal do Linux Mint. A gente abre o terminal, né? E digita o mesmo mkdir que usou no Windows. Só que aqui a gente tem esse tracinho P, que se você digitar depois o diretório certinho das três pastas que você quer criar uma dentro da outra, dá para criar tudo de uma vez, só com uma linha de código. Aí eu vou chamar projeto, documentos e textos, igual foi no Windows, dá um Enter e já está criado as três pastas, uma dentro da outra. Aí eu uso o eixo de novo. Aqui para aparecer o texto dentro do arquivo, tem que colocar as aspas. Aí eu vou chamar de arquivo principal mais uma vez. Coloco o símbolo e digita a pasta que quer colocar o arquivo, que é o projeto, dá um barra e coloca o nome do arquivo, vai ser principal.txt, dá um enter e cria. Aí coloca o eixo de novo, aspas, arquivo documentos, que vai ser o da segunda pasta que eu estou criando, o símbolo, aí digita a primeira pasta principal que é projeto, dá o barra, a pasta documentos, dá outro barra, e digita o nome do arquivo que vai ficar dentro da pasta documento, que vai ser doc1.txt, e dá um enter para criar ele. Aí aqui a gente digita eixo de novo, o terceiro arquivo vai ser arquivo texto, né? De texto. Fecho aspas. Arquivo texto. Fecho aspas, dá o símbolo. Aí a pasta principal projeto, barra a segunda pasta, né? Que vai ser documentos. Aí coloco barra e a terceira pasta que vai ser que o arquivo vai ficar dentro, que é textos. Vou dar o barra e coloco o nome do arquivo, que vai ser texto1.txt. E dá um enter para criar. Aqui já está tudo criado, mas vamos conferir agora para ver se deu tudo certo mesmo. Fecha aqui o terminal. Vai na onde que deveria estar a pasta. Ali está a pasta projeto. Documento com o texto principal, texto, doc1, texto, tá tudo certo. E tá tudo aí. Boa noite, professor. Dando sequência aqui no nosso trabalho, na parte de criação, no caso de uso do terminal dentro do Linux Mint aqui, eu estou usando a minha VM do trabalhos anteriores para poder fazer essa demonstração, para criar, excluir, renomear diretório, para a gente poder navegar entre pastas, ver esse conteúdo, tá? E tem uma breve explicação, tá? Para a gente poder
criar um conteúdo, um novo diretório, o comando é parecido com o do Linux, tá? Ele vai ser basicamente mkdir, mais o nome do diretório. Aparentemente ele vai aparecer aqui no mencionado, novamente, igual no Windows, vai para o start, não ls, ele mostra todos os diretórios criados. E aqui está o nosso diretório aqui, tá? Para a gente poder renomear, ele muda um pouquinho, tá? No Windows a gente usou o REM, aqui a gente vai usar o MV e novo diretório, que é o nome antigo, para diretório novo. Quando não é ls, ele alternou o nome aqui para a gente, tá? Então, alternou aqui o nome para a gente e a gente vai aqui fazer a exclusão dele, tá? Novamente, tem o rmdir e diretório novo. Da mesma forma que tem no Windows esse mecanismo, se você usar o rmdir com conteúdo vazio, no caso aqui o diretório vazio, ele vai excluir tranquilamente. Se ele tiver subpasta, conteúdo, e você usar aqui, ele vai falhar, porque ele não vai ter o poder, a força suficiente para excluir. Tá? No caso do Linux, eu vou só dar um exemplo para ele remover para a gente. A gente viu que ele removeu, ele fica bem mais visível do que o próprio o Windows. Por isso que às vezes eu prefiro utilizar no meu serviço ele, tá? Para a gente poder remover um diretório no Linux Mint que tenha essa parte, já tem o subpasso, a gente tem que colocar o rm-r, porque o rm ele remove o diretório, tá? E o R, o menos R, ele é basicamente um recursivo, tá? E para a gente poder não ter nenhuma confirmação, para impedir a confirmação, a gente usa o menos R, que é basicamente para ele não pedir autorização. Então, no caso, seria rm menos rf. Então, a gente estaria usando a remover, com o recursivo menos R e o F para não pedir nenhuma permissão, tá? Assim a gente consegue fazer essa parte, tá? Para a gente poder listar no Windows era o dir, aqui a gente usa o ls de lista, tá? Que é um pouco mais fácil. E para a gente poder navegar, segue o mesmo princípio, que a gente coloca o cd e o nome, ele vai navegando. Então aqui ele não listou nada, porque como o Linux é novo, dentro dessa VM, ele não tem nenhum arquivo criado, tá? A gente pode retroceder, clicando no CD espaço 2 pontos, tá? E aqui a gente pode ver que o mkdir ele cria diretório, o ls ele lista para a gente o conteúdo que tem naquele diretório, o mv renomeia, tá? O rmdir ele remove o diretório vazio e o rm-r remove o diretório com conteúdo e o F na frente a gente faz ele forçar sem pedir nenhuma autorização, tá? O CD a gente na CD 2 pontos retrocede um arquivo, um diretório, e o CD no nome, no caso document, ele entra dentro do diretório, tá bom? Essa foi a apresentação aqui dentro do Mint, como que a gente faz para a gente poder criar pastas, navegar e assim por diante. Boa noite, professor. Aqui quem está falando é o Ricardo. Eu vou falar como instalar o Java JDK pelo prompt de comando do Windows. Primeiro você abre o prompt, né? Em modo administrador. Aí aqui eu vou usar o Winget. Ele é um gerenciador de pacotes oficial do Windows. Ele é parecido com o apt do Linux. Ele tem todas as bibliotecas oficiais nele. Aí digita o Winget install.
E aqui é Microsoft ponto open jdk e ponto 17, que é a versão que eu vou baixar do JDK. Dá um enter. Aí ele vai carregar aqui pra gente. Aqui você digita Y para aceitar. Dá um enter, né? E agora ele vai fazer o download. É só aguardar o download. Até dar os 160 MB. Só aguardar mais um pouco. Agora ele está instalando. Falou que a instalação foi um sucesso, mas vamos verificar aqui, né? Primeiro você fecha aqui para reiniciar o prompt. Abre ele de novo. E digita javac-version. Se aparecer a versão dele, é que deu certo a instalação. E tudo certo. Aqui é o Ricardo mais uma vez. Vou falar sobre como instalar o VS Code pelo prompt do Windows. Primeiro você abre o prompt, né? Aí eu vou usar mais uma vez o widget. Aí digito widget install Microsoft, acho que é Visual, Microsoft.visual Studio Code. Atenção às letras maiúsculas aqui, né? Dá um enter. Aí ele vai estar já fazendo o download para a gente. É só aguardar o download. Quase lá. Aí ele tá instalando pra gente agora. Só aguardar mais um pouco. A instalação foi um sucesso, está dizendo aqui, mas vamos verificar também, né? Fecha o prompt e abre de novo. É só digitar code tracinho version. Aí se aparecer a versão é que foi um sucesso mesmo. E é isso, mais um sucesso. Boa noite, professor, tudo bem? Dando continuidade aqui no trabalho. No vídeo anterior, a gente fez a instalação do Git e do Node.js via comando terminal do Windows. Agora a gente vai fazer a mesma forma, só que agora utilizando o Mint, tá? O Mint, ele já tem no seu, de forma oficial, dentro do seu repositório, o Git lá, para você poder ficar mais fácil de você instalar, tá? Então você vai dar um sudo. Sudo é basicamente um comando de administrador, para você poder executar comandos de instalação. O apt, que é o pacote, é o gerenciador de pacotes do Linux, tá?
Igual a gente tem o widget, que é o do Windows, a gente tem aqui, que é o apt dentro do Windows, tá? Vamos dar um update, para ele atualizar. Vai fazer toda a parte de atualização, os arquivos, renderizar os pacotes. Tá, vamos lá. Ele deu atualizado, vamos dar um limpar. Agora vamos dar um sudo apt install git-y. Vai instalar, vai buscar no banco, vai renderizar, vai selecionar e selecionou. Vamos dar um git, vou dar um clear primeiramente para limpar, um git --verso. Opa! Pronto. Então aqui já está instalado o git, bem tranquilinho, não precisa, ele não deu nem aquela telinha de como fosse um arquivo para você baixar o programa, porque ele não vem como executável, ele fica como fosse a linha de comando, e através da linha de comando aqui você consegue criar os branch, commits e assim por diante, tá? Vamos fazer a instalação agora do Node, tá? Que ele é bem tranquilo também, a gente vai precisar só, vamos importar o curl menos fssl, vamos onde o programa ele está, // deb, do Debian, tá? Node source.com /setup underline LTS, que é a versão que a gente quer, .x, tá? Vamos colocar a barra doida, que é essa aqui, sudo -e bash, tá? E no final a gente coloca o menos. Vamos esperar aí renderizar os pacotes. Vamos que ele deu uma falha no update, vamos verificar. Vamos verificar se vai correr tudo bem. Vamos lá, sudo apt. Se ele influenciar, a gente corrige. Install -y node.js. Vamos fazer a operação. Progresso. Aparentemente, 0 erros. Vamos verificar o node-v e o npm-v. Tá. npm-v. Aparentemente, aqui o npm ele não veio junto aqui. Quando a gente coloca npm-v, ele veio diferente do Windows, que já vem os dois juntos. Mas aí vamos colocar aqui para instalar o npm separadamente. Então, vamos instalar npm-y. Vamos lá. Bastante processo para baixar o pacote, o resource dele. Vamos esperar aguardar o final do download. Prontinho, finalizou. Vamos dar um clear. Agora sim está o npm. Então, tudo certo. A gente fez a instalação do Git, tá? Através dos comandos. E a gente fez a instalação do Node. Tivemos um pequeno problema no npm, que ele não veio junto com o pacote do Node, mas estamos vendo separadamente e deu tudo certo. Então, a parte de instalação aqui no Windows e tanto no Linux deu tudo certinho. Espero que tenha ficado tudo bem explicadinho.